Vamos chegando para a gente falar hoje sobre coloração pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre como a gente faz para usar melhor, como usar as cores em nosso favor. Quem é que não quer, gente, se sentir mais bonita, mais valorizada, mais realçada, mais jovial, usando as cores a seu favor? Me fale, tem coisa mais fácil que isso? Não é. Eu acho que não tem. Porque assim, comprar roupa, gente, de qualquer jeito a gente precisa comprar, não é? De vez em quando que seja, a gente precisa comprar roupa. Então, por que não canalizar essa compra, direcionar essa compra para cores de roupas, primeiro que você goste, claro, mas que te valorize? Não é um bom caminho? Não é meio caminho andado já? Eu acho que é. Nossa, eu vou mostrar para vocês aqui hoje várias e várias vantagens de se investir numa cor que valorize a gente. Muito obrigada, eu tô chiquérrima. Gente, hoje eu estou chiquérrima. Eu ganhei um presente tão lindo, que é esse Sharp aqui. Acho que teve tudo a ver com o tema de hoje. Porque hoje eu tô num look todo preto, body preto, canelado, calça preta. E aí, eu já falo de antemão pra vocês, o preto é uma cor que não está na minha paleta de cores. Então, eu resolvi colocar uma Sharp toda colorida. E tem outras formas também de usar a cor que não está na nossa paleta, de forma que a gente não fique pálida, né? E eu vou falar sobre isso hoje também, mas essa Sharp aqui veio a calhar para o tema de hoje. E hoje eu escolhi falar sobre coloração pessoal com vocês, porque, gente, eu posso dizer, assim, com a maior certeza do mundo, que esse tema, cores no geral, é o tema mais pedido, que as mulheres têm mais curiosidade, que têm mais interesse, que têm mais vontade de saber sobre. Então, como a gente está aí prestes a abrir para inscrições para a nova turma, né, turma 12, que é domingo agora, eu achei muito conveniente falar sobre isso, porque é um tema que a gente aborda demais dentro do curso, é o carro-chefe do curso. O que é coloração pessoal e o mais importante de tudo, como é que você faz para saber e descobrir qual é a sua paleta de cores? Aquela tão sonhada paleta, né? Eu coloquei só um exemplo aqui pra vocês, nem tem o nome dessa paleta aí não, que eu acho que não é o caso falar aqui agora, mas essa é uma das paletas que a gente usa dentro do meu curso. Se você colocar na internet aí, paleta de cores lá no Google, você vai ver, gente, que vai aparecer assim uma infinidade de paletas de todos os tipos, inclusive essa aqui que eu estou na mão, ó. Na primeira foto que eu mostrei pra vocês, é um outro tipo de paleta. Não é essa paleta que a gente usa dentro do meu curso, já vou falando de cara pra vocês. E não tá errado e não tá certo, não é isso. São vários tipos de paletas e cada uma delas é usada em determinado método para fazer a coloração pessoal. A gente tem vários métodos hoje em dia, não só um método, tá? Tem métodos que são online, que dá para aplicar online, tem métodos que só são feitos presenciais. Então, tem essa diferença, né? Então, basicamente, como é que você faz para descobrir e saber qual é a sua paleta de cores? A gente precisa fazer um estudo que se chama Estudo de Coloração Pessoal. Tá? Então não basta simplesmente você achar a sua paleta e colocar na internet e saber suas cores. Não, você precisa, antes disso, para descobrir, precisa ser feito esse estudo sobre as suas características físicas, as cores das suas características físicas. Então, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor e o seu tipo, tom da sua pele, a cor dos seus olhos. Então, a coloração pessoal é o estudo que a gente faz para descobrir as melhores cores para você, de acordo com as suas cores pessoais. Ou seja, eu falo muito de paisagem natural. Isso a gente fala muito dentro da coloração, tá? Então, o que é a minha paisagem natural? Paisagem natural da Marina. É a cor o meu tom de pele, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo natural, é a cor da sobrancelha e dos meus olhos. Basicamente isso. Então, isso aqui é a minha paisagem natural, né? Quando a gente faz esse estudo, a gente precisa determinar várias dessas características. E isso a gente só consegue, por exemplo, as alunas lá dentro do curso, elas têm uma aula, várias aulas na verdade, para estudarem, para descobrirem qual é o seu tom de pele, por exemplo. E aí a gente tem uma tabelinha lá que elas colocam junto ao tom do cabelo delas, a cor dos olhos delas, a cor da sobrancelha delas. E aí a gente chega num conjunto final de cores
né, da paisagem natural daquela pessoa. E diante disso, a gente consegue direcionar a aluna, no caso, para a paleta de cores dela. Tá? Então, todo mundo que entra no curso, todas as alunas que entram para estudar comigo, saem sabendo a sua paleta de cores básica. Aquelas cores que vão te favorecer, que vão te valorizar e que vão combinar com a sua paisagem natural. Basicamente é isso, tá? Deixa eu mostrar uma foto aqui pra vocês, ó. Tem muitas vantagens. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem muitas vantagens da gente descobrir quais são as melhores cores pra gente, né? Quando você coloca uma cor que te favorece próxima do seu rosto, porque o legal é você colocar na parte de cima, né? Então, por exemplo, tô de calça preta, mas a calça preta, a parte de baixo não influencia. O que influencia é você colocar a cor próxima ao seu rosto. E quando você coloca uma cor que te favorece próxima ao seu rosto, você consegue um efeito de maior jovialidade, você consegue um efeito de maior realce, você consegue minimizar manchas, eventuais manchas que você tenha na pele, linhas de expressão, marcas de acne, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você coloca a cor que favorece você, que combina com a sua paisagem, você consegue, de certa forma, um efeito natural de rejuvenescimento. E, gente, pode parecer uma bobagem, né? Mas só quem testa e só quem experimenta as cores certas, consciente disso, vê a diferença que elas produzem na gente, né? O que acontece quando você usa uma cor que não te favorece, que não combina muito com a sua paisagem natural, né? Eu falei pra vocês que o preto é uma cor que não está na minha paleta, né? Mas nem por isso eu deixo de usar o preto, viu? Nem por isso. Eu uso e tem alguns segredinhos que eu ensino lá dentro do curso, como é que você faz para usar cores que não estejam na sua paleta. Mas quando você usa, por exemplo, o preto, para mim, quando eu tô usando só o preto, ele costuma pesar um pouco, eu fico um pouco pálida. É lógico que uma boa maquiagem sempre ajuda, mas quando eu tô de cara lavada, o preto pesa em mim, né? Eu não sou uma pessoa de alto contraste. O contraste é uma outra história, tá, gente? Que a gente pode falar depois. Não entra muito nesse estudo aqui básico de cores que eu tô falando com vocês. Mas a cor errada, né, digamos assim, ela pode evidenciar ainda mais olheiras, ela pode evidenciar marcas de expressão do seu rosto e ter o direcionamento para realmente poder investir em cores que sejam legais pra gente. Quem é que não quer isso? Bom, então eu tava falando lá das cores, né, que não favorecem a gente, que a gente pode ficar com uma certa um ar meio pálido, uma aparência de cansaço, valorizar as manchas e linhas de expressão e também olheiras que a gente possa ter, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? De tipos de pele aqui para vocês entenderem basicamente o que eu tô falando. Então, por exemplo, vamos colocar a Patrícia Poeta aqui, maravilhosa. A Patrícia Poeta, gente, ela é uma morena, né? Ela tem uma pele mais morena, o cabelo escuro e tal. E ela fica muito bem. Eu não sei falar pra vocês, assim, precisaria fazer o estudo, claro, da Patrícia, né, com ela, pra saber exatamente a paleta dela. Não é olhando uma foto assim que eu consigo afirmar com certeza qual é a paleta de uma pessoa. Por isso que a gente precisa fazer esse estudo dessas características que eu falei no começo da live com vocês, pra poder direcionar a pessoa da melhor forma. Aí uma outra coisa que o pessoal sempre fica na dúvida é assim, tá, Marina, mas e aí? Eu vou descobrir minha paleta de cores, e aí como é que vai ser? Daqui pra frente eu só posso usar as cores que estão na minha paleta? De forma alguma, gente. O intuito não é esse. A descoberta da paleta de cores, ela vem para poder direcionar você quando você tiver a fim de usar a cor que mais te favorece. Então, o que eu vou falar por mim, a minha experiência própria. Depois que eu fiz meu estudo de coloração pessoal, é lógico que depois disso, sempre que eu vou comprar alguma roupa, sempre que eu vou escolher algum vestido de festa, por exemplo, sempre que eu quero uma roupa para uma ocasião mais especial, é lógico que eu vou numa cor que eu sei que vai me realçar, que eu sei que vai me favorecer mais. Não é verdade? Quem
né, gente? Claro, sou esperta, né? E se eu sei que tem uma cor que me deixa mais bonita, que me deixa mais realçada, que me deixa mais jovial, é claro que eu vou querer usá-la. Então, normalmente, posso falar pra vocês que hoje, gente, uns 80% do meu guarda-roupa, das cores de roupa do meu guarda-roupa, hoje são baseadas na minha paleta de cores. Tem cores que não estão, claro, mas é aquilo que eu falei pra vocês. A paleta vem pra direcionar e não pra restringir o uso das cores. Tem alunas minhas que fazem o curso e aí na hora que descobrem a paleta, elas falam, às vezes ficam tristes, falam, não, eu não acredito, gente, mas essas cores aqui, sei, parece que eu não gosto, parece que não tá legal pra mim, Marina, é assim mesmo? Isso é muito comum de acontecer, gente. Muito comum não, mas é natural que aconteça de vez em quando, né? Da pessoa não se identificar tanto com as cores da sua paleta. Mas é assim, é tudo baseado, né? É um método com embasamento científico, do jeito que eu falei pra vocês. Então, é aquilo mesmo. Pode ser que você não esteja acostumada com as cores, mas que são as cores que mais têm a ver com a sua paisagem natural, isso são. Né? Então, você não precisa ficar presa àquilo, né? Você usa de uma maneira equilibrada, de uma forma equilibrada. Dentro da paleta que a gente coloca no curso, são 64 cores. Então, assim, você tem muitas cores para escolher. De alguma forma, se você puder focar um pouco mais naquelas cores para usar próximo ao seu rosto, melhor ainda. Mas não tem necessidade de usar todas e nem de usar sempre somente aquelas cores. Né? Então, olha aqui, eu vou colocar o exemplo aqui mais uma vez da paleta que a gente usa, tá? E aí são são 4 paletas que a gente aborda dentro do curso, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui pra vocês. Eu adoro esse tom de verde, esse verde meio folha, meio bandeira que tá aí, que é esse vestido aqui que eu tô usando, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Eu adoro essa cor. Esse tom de verde é um tom que está na minha paleta e eu adoro, sempre gostei muito do verde. Aí, sempre que eu coloco, claro, o pessoal fala, nossa, que linda que você tá com essa cor e tal, parece que realçou, parece que realmente combinou com você. E é isso mesmo. Agora eu vou colocar pra vocês aqui um outro exemplo, eu mesma vestindo outro tom de verde, só pra vocês verem a diferença, tá? Olha só, aqui... Ó, nessa foto eu tô com verde também, porém um tom completamente diferente, né? Só para vocês entenderem o seguinte, existem, gente, dentro da cor verde, existem vários tons de verde. Tons de verde mais profundos, né, mais escuros, outros tons de verde mais clarinhos, outros tons mais vibrantes, igual a esse que eu coloquei para vocês, outros tons mais saturados, depende muito. Tem uma ampla gama de verdes, né? E aí, dentro especificamente da minha paleta, existem alguns tons de verde que são mais favoráveis para minha paisagem natural, para o meu tom de pele e cabelo, que são esses aí que estão aí, ó. Vocês conseguem ver, tem um tom mais clarinho, depois tem um tom um pouquinho mais profundo, aí tem o tom de verde que é o do vestido que eu acabei de mostrar, enfim. Aí, as outras paletas que a gente aborda dentro do curso, tem também tons de verde, mas são tons diferentes, muitas vezes, desses verdes que eu mostrei para vocês. Então, isso vai depender do tom de pele de cada pessoa, tá? Esse verde aqui, vocês podem até olhar, que eu coloquei da camisa agora, ó, esse tom de verde aqui não está na minha paleta. A minha paleta não é uma paleta de tons muito vibrantes, muito saturados, não é, tá? E esse tom de verde, vocês vão falar assim, Marina, nossa, mas você tá linda com esse tom de verde. Ficou tão bonito pra você e tal. Sim, gente, eu posso até concordar que realmente ficou legal e tal. Mas, quando você começa a estudar coloração pessoal e começa a entender mais desse assunto, hoje eu vejo perfeitamente que essa cor é uma cor, a gente costuma falar assim, é uma cor que chega antes de mim. É uma cor que realça, claro, mas não é uma cor que combina com a minha paisagem natural. Então, quando eu mostrar pra vocês uma imagem assim e falar assim pra vocês, ó, essa cor chega antes de mim, vocês já vão saber do que eu tô falando. Estão vendo como é que a cor chega antes, gente?
É diferente desse tom de verde aqui, desse vestido que eu mostrei pra vocês. Esse vestido dessa cor não chega antes. Você não vê a cor antes de ver o meu rosto. Antes de realmente prestar atenção em mim. Né? Agora, nesse tom aqui, nesse caso aqui da camisa, chega antes, chama muita atenção, parece que apaga o meu rosto. E não é isso que eu quero, gente. Não é isso que eu quero. Então a diferença tá aí. Às vezes você tá usando uma cor que você pensa, nossa, eu tô tão realçada com essa cor, olha como é que essa cor, parece que eu tô até mais bronzeada quando eu coloco essa cor mais vibrante e tal. Mas às vezes não é bem por aí. Às vezes não é aquela cor que está mais de acordo com os seus tons naturais, né? E é impressionante que eu comecei a perceber isso também. Quando eu tô fazendo live com vocês, normalmente à noite eu uso 2 ring lights, né? Que eu coloco um de cada lado aqui. Quando eu tô usando uma cor de blusa muito vibrante, ou um pink muito vibrante, ou um laranja muito aberto, ou mesmo um verde desse que eu mostrei pra vocês, a luz estoura demais e me apaga mais ainda o meu rosto. É muito estranho, sabe? Então, assim, comecem a reparar nisso que eu tô falando com vocês, né? Porque antes de estudar coloração pessoal, antes de estudar mais a fundo sobre cores, eu achava que toda cor mais alegre que eu colocasse, e principalmente as mais vibrantes e mais saturadas, eu achava que tava o máximo pra mim, né? Que tava, nossa, como realçou, como, né, sobressaltou a cor do cabelo e tal, mas não, a gente não pode pensar dessa forma, né? Se você realmente tá afim de procurar cores que tenham mais a ver com a sua paisagem natural, realmente é preciso fazer o estudo pra acertar com mais eficiência essas cores, tá? Eu mostrei uma foto minha com uma blusa laranja, que tem tudo a ver, que tá na minha paleta, e uma outra cor mais apagadinha, que realmente me deixou muito mais pálida. Então depois vocês deem uma olhadinha lá, tá? Nesses destaques que eu deixei aqui, que tá tudo muito bem explicado também. E foram exatamente essas 2 fotos que eu usei aqui pra mostrar lá. Essa com essa blusa laranja, né, que está na minha paleta, que eu já mostrei pra vocês. E aí depois eu coloquei essa daqui, ó, que é uma cor, gente, que me deixa, ó, é o branco, um off-white. Esse não é um branco, não. Mas essa não é uma cor que me favorece. Esse off-white, esse não está na minha paleta. Nem o branco tá na minha paleta, pra vocês terem ideia. Por isso, gente, que eu passei a minha vida todinha, na época que eu trabalhava como dentista, né, que eu usava roupa branca da cabeça aos pés, de segunda a sexta-feira. Por isso que eu tinha aquela impressão que toda vez que eu tava de branco, eu não tava realçada, eu ficava pálida, eu ficava opaco, a pele opaca. E é certo, é isso mesmo. O branco não tá na minha paleta e realmente não realça. E aí, você vai falar pra mim assim, mas e aí, como é que você faz isso? Passou a vida inteira usando branco. Mas aí que mora o X da questão também. Lá dentro do curso a gente tem alguns truques, como eu falei com vocês, que a gente pode aplicar para usar a cor que não esteja na nossa paleta de forma a não nos desvalorizar. Então tem coisas muito legais, gente, que a gente ensina lá dentro do curso, que realmente dá para você direcionar de uma forma as cores, né, de uma forma muito, muito interessante, tá? Outra coisa que eu falo muito lá, gente, é para as mulheres que já estão com o cabelo grisalho, totalmente grisalho, né, totalmente branco, assim como o dela, e também que estão naquela fase de transição, né, que estão com o cabelo meio que misturado, né, um pouco preto, um pouco grisalho já. Então, eu sou muito procurada, principalmente por essas mulheres que estão nessa transição de cor de cabelo. Porque tem tudo a ver, né, gente? Quando você tá com o cabelo mais escuro, tem cores que você usa que depois que você tá com o cabelo grisalho, aquela mesma cor pode não te favorecer tanto mais. E acontece de uma forma muito natural. O que é legal nesse caso? Você sai comprando um monte de roupas até você acertar na cor, e aí compra, acha que tá bom, chega em casa, não combina, ou vai pra frente do espelho, a luz na loja tava diferente, a hora que você chega em casa você vê que aquela cor realmente tem nada a ver. Então, não, eu aconselho fortemente vocês, pra quem tá principalmente nesse processo de
aderir ao grisalho, aderir ao cabelo branco, que faça um estudo de coloração pessoal, porque quebra o maior galho, digamos assim, né? Você começa a ser direcionada para realmente as cores que vão ficar legais para você daqui para frente e começa a focar mais nelas, para poder valorizar você. O que a Regina Fonseca tá falando aqui? Eu não me sinto bem de amarelo, nem de rosa. Essa sensação pode bater com a minha futura paleta? Regina tá falando aqui. Pode, foi aquilo que eu falei, Regina, um pouquinho antes. O que acontece? Tem alunas que quando fazem um estudo de coloração pessoal, né, e descobrem a sua paleta, de repente encontra ali cores que não agradam tanto. Pode acontecer, né? E aí o que a gente faz? Eu falo sempre para elas, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio. É bom que você... Não é possível, gente, que dentro de 64 cores também você não vai gostar de nenhuma, né? Então você vai focar naquelas cores da sua paleta que você gosta, investir mais nelas, porque realmente serão cores que vão ficar legais para você. E as outras cores que você não gosta, que você tem costume de usar já, que não te favorecem tanto, você vai aprender comigo esses truques para você usufruir dessas cores de forma que elas não te desvalorizem, tá? Gente, eu tô boba de ver a quantidade de mulheres que têm aderido aos cabelos brancos, né, ultimamente. Tá crescendo muito o número de mulheres que estão gostando de usar e se sentem bem dessa forma. Eu acho super legal, a gente, eu dou maior força. Eu tenho alguns outros exemplos aqui. Aí lá dentro do curso, o que a gente vai abordar? Então a gente vai abordar, eu vou dar exemplos para vocês de vários tons de pele, de várias paisagens naturais. Quando eu falo paisagem, é um conjunto, tá? É o tom de pele, o tom do cabelo, dos olhos, da sobrancelha, a paisagem natural como um todo, né? Então a gente mostra de tudo, tá? A pele negra. Então, para quem fica aí, gente, eu tenho pele negra. Será que eu sempre serei pele quente? Não. Existem peles negras que são consideradas peles frias, tá? E aí tem uma diferença na hora do estabelecimento da paleta também. Aqui eu já tinha mostrado, né, uma loira, as grisalhas de uma maneira geral também, ó, né? O pessoal até mais novo que tá aderindo ao cabelo branco, né? E o pessoal mais maduro também. E outra coisa que eu queria falar com vocês, e para quem é muito neutra, digamos assim, né? As pessoas que têm um pouco de medo de investir em cores, as pessoas que não estão muito acostumadas a usar cores mais alegres, cores mais vibrantes, né? Lá dentro do curso a gente faz isso também. É uma maneira de direcionar você, porque tem muita gente que tem vontade de usar, mas não tem coragem de usar, né? E aí a gente mostra uns passos a passo assim bem legais para que você comece a usar cores de uma maneira mais discreta e que fique legal, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu peguei um exemplo aqui que eu achei lindo. Eu adoro esse exemplo, gente. Olha só, é uma mistura de cores interessante, né? Ela tá com uma calça verde musgo e uma blusa num tom de amarelo e o brinco vermelho, né? Então, quando a gente olha assim no primeiro momento, ó, não tem nada demais, assim, de muito cheguei, de muito saturado, cores muito fortes, nada disso. Mas é uma combinação de cores que a gente aprende a fazer no curso. Então, você vai aprender primeiro a sua paleta de cores e depois disso você vai... Ai, quase que meu computador caiu. E depois você vai aprender a fazer as combinações entre cores. Vocês sabiam que existem técnicas para a gente aprender a combinar cores? Parte de cima com parte de baixo, blusa com acessório colorido, cor de bolsa com cor de sapato, cinto. Sabia que existem técnicas especiais para direcionar a gente nisso? Então isso a gente ensina lá também. Então, por exemplo, tá? Esse exemplo que eu mostrei para vocês, ó, peraí, que é o verde com o amarelo, estão vendo, ó? Nada mais é do que uma composição que a gente chama de composição análoga. Por quê? Porque o amarelo e o verde, quando a gente olha o círculo cromático, que é um super instrumento que a gente usa dentro do curso, o verde e o amarelo, eles estão lado a lado no círculo cromático. Então, quando a gente coloca essas duas cores combinando, é uma harmonia que é considerada muito... É uma combinação que é considerada muito harmônica.
essas duas cores, né, juntas, o amarelo e o verde. E aí, gente, você vai aprender que pode ser qualquer combinação de qualquer tom de verde com qualquer tom de amarelo. Não só um amarelo, né, muito saturado e um verde muito saturado, que a gente tem essa coisa na cabeça, né? Eu misturar verde com amarelo, mas de jeito nenhum. Mas já parou para pensar que pode ser um tom de verde mais neutro, assim como esse que eu mostrei? E pode ser, não precisa ser um tom de amarelo tão exagerado, tão saturado. Você pode sim fazer combinações mais discretas com cores mais apagadinhas, mais opacas, tons mais pastéis de cores, e tudo isso funciona muito bem. Para quem quer fazer essas benditas combinações de cores, mas sem ser aquela cor assim muito arregalada, digamos assim, né? Por exemplo, ó, essa já tá mais ousada, né? Essa é uma combinação, ó, do azul com o laranja, que são cores complementares. Aí é outro tipo de composição que a gente aprende a fazer no curso também. São cores que estão opostas dentro do círculo cromático, tá? Então, o azul num tom mais profundo, mais escuro. Toda vez que eu falar profundo, significa mais escuro, tá? Um tom de azul mais escuro com o tom de laranja, um tom de laranja mais saturado, né? Então, tudo isso você vai aprender lá comigo, tá? Isso aí vai depender muito, gente, do seu desejo. O que é que você, como pessoa única, como aluna, né, daqui pra frente, se você quiser, claro, o que é que você procura? Qual é o seu desejo? E é em cima dos seus desejos que a gente vai trabalhar. Então, se você é uma pessoa que curte cores, que tá a fim de começar a usar mais cores, eu vou estar lá para te ajudar. Se você é uma pessoa que não é tão ligada assim, que ainda quer ficar nos tons mais neutros, mais discretos, eu vou estar lá para te ajudar da mesma forma. Existem cores universais? O pessoal está perguntando aqui. Sim, sim. As cores universais é uma cartela de cores pequena, são poucas cores, que depois de muitos estudos que fizeram, chegaram à conclusão de que essas cores ficam bem em todos os tons de pele, né? Pessoa de pele negra, de pele morena, morena quente, morena fria, pele branquinha fria, pele branquinha quente, para todos os tipos de pele, tá? Só que eu também não vou contar aqui pra vocês não, vou deixar no suspense. Isso aí a gente aborda lá dentro do curso também. Então tem aquela paletinha de cores, né, que eu mostro lá, que são cores que realmente ficam bem pra todas. Mas, gente, assim, nada melhor, na minha opinião, né, nada melhor do que a gente saber especificamente quais são as cores legais pra cada uma de nós. Conforme, como eu falei, o tom de pele, o tom do cabelo. Aqui, ó, mais um exemplo que eu peguei pra mostrar de combinações entre cores, né? Então, para quem já tá mais acostumada, quem já tá mais ou menos acostumado a usar cores, eu acho interessante também que estude e tenha o direcionamento para aprender a fazer as combinações com as cores que ficam mais harmônicas entre si. Então, acabei de mostrar um outro exemplo aqui do amarelo com roxo, por exemplo, que é uma combinação muito usada no mundo da moda, e é uma combinação que você pode escolher os tons de amarelo que você goste mais, você pode escolher os tons de roxo que você goste mais, e além de tudo, você pode escolher esses tons, quando você colocar na parte de cima, dentro da sua paleta, né? O tom de amarelo ou o tom de roxo que esteja dentro da sua paleta para você poder usar próximo ao rosto, para ficar mais propício a você.